Boa tarde, pessoal. Nós somos os integrantes do grupo 4 e hoje nós falaremos sobre uma breve discussão sobre a estimativa de vida remanescente em tubos radiantes de fornos reformadores usando correlação de dados de tração a quente e fluência. A cadeira é ensaios mecânicos e os membros do grupo são o Arthur Frederico Legman, Lucas Ribas, Lucas Anoni, Max Oppermann, Reviel Fochesato e Tal Hassi. Primeiramente, falaremos então sobre o objetivo da realização do ensaio. No caso, é a realização de uma série de ensaios de fluência e de tração a quente para que se possa identificar o PLM através da correlação dos dados desses dois tipos de ensaios. O objetivo, então, dessa metodologia é permitir a avaliação da integridade e estimativa de vida residual de tubos radiantes, conforme a norma API 579/ASME-FFS1, para os tubos de um dos fornos reformadores da refinaria Paulínia, que estavam chegando ao final da sua vida de projeto, em torno de 100 kW. E, além disso, também tem como objetivo verificar se seria possível atrasar a substituição após a parada de manutenção do ano de 2009. No caso, é importante frisar aqui que a norma descrita ela permite então correlacionar esses dados de ensaio de tração a quente com as propriedades de fluência do material analisado, de modo que se possa ter uma correlação e se traçar um paralelo a partir dos resultados obtidos. Agora, eu vou falar um pouco mais sobre a descrição das normas existentes para os ensaios. Primeiramente, da norma, então, API 579 ASME-FFS1. Essa norma, então, que é Fitness for Service, é um documento de 1.320 páginas, na sua versão de 2016, a qual contém metodologias sofisticadas para avaliação da integridade e segurança estrutural de equipamentos em seu uso na indústria, as quais podem oferecer, então, uma alternativa que é segura para a tomada de decisão referente à vida dos equipamentos, seja no caso para decidir se eles estão aptos para o serviço ou se devem ser reparados ou passar por algum tipo de manutenção. Essa norma, então, teve seu início em 2000 por iniciativa do Instituto Americano de Petróleo e cresceu até 2007, quando o Comitê Conjunto da API e ASME foi formado para publicar a primeira versão conjunta, no caso que foi para avaliação da aptidão para o serviço. No caso, essa norma descreve em detalhe diversas metodologias para a avaliação de máquinas utilizadas na indústria química e de petróleo, a qual é exposta a diversas situações adversas. Um exemplo é a operação sujeita à fluência, a qual é encontrada nos tubos de fornos reformadores, que é o objetivo da avaliação desse trabalho. A parte 10 da norma trata da avaliação da integridade estrutural do maquinário, sendo ele exposto a condições de fluência com ou sem trincas. Então, para esse caso, duas metodologias são apresentadas, e cada uma necessita de dados diferentes. Falando agora um pouquinho mais sobre as duas metodologias possíveis, a primeira, então, utiliza o parâmetro ômega, e a segunda, o parâmetro de Larson-Miller. Para ambas, são representados algoritmos e equações para avaliação da integridade e vida remanescente do componente. Para as duas, também, são necessários históricos dos carregamentos e das temperaturas e previsão de tensões e temperaturas do futuro. Pode-se usar como alternativa também as propriedades obtidas de ensaios mecânicos mais tradicionais, já que essas contêm o histórico sofrido pelo material, as quais serão usadas em conjuntos com os dados tabelados para diversos materiais. Agora, serão descritas as normas ASTM E21 e ASTM E139. A primeira, então, normatiza o ensaio de tração a quente, detalhando a forma dos corpos de prova, velocidade de ensaio e a faixa de temperatura a qual o corpo deve ser submetido, de modo a estar dentro da norma durante o ensaio. Essa norma, nesse caso, não será revisada, pois a velocidade de ensaio para o objetivo de correlacionar os dados da fluência deve ser diferente da qual é normatizada pela norma. No caso, o autor do artigo não especifica se o formato do corpo de prova está de acordo com a norma,
E já em relação a ASTM E139, é normatizado, então, o ensaio de fluência e ruptura por fluência em metais. São detalhados os corpos de prova, tensões e temperaturas, além da forma de tratar os dados. Agora, será realizada a descrição dos corpos de prova. Primeiramente, o autor não explicita a forma e tamanho dos corpos de prova. Somente menciona que foram usados 2 tubos do forno e retiradas desses 2 tubos 6 amostras para ensaios de fluência, sendo 3 de cada tubo. Para os ensaios de tração a quente, foram usados 9 corpos de prova, sendo que não foram especificados de quais tubos esses corpos de prova foram retirados. É informado também que os corpos de prova são retirados longitudinalmente, mas não é informado, porém, a região do turbo, ou se são utilizados posteriormente para atender às dimensões da norma. Agora, será falado um pouco sobre as equações que são utilizadas de modo a adequar as informações obtidas nos ensaios mecânicos às propriedades do material de acordo com as normas descritas. O primeiro parâmetro, então, observado é o parâmetro ômega, que corresponde à equação 1. No caso, esse parâmetro corresponde à variação da taxa de deformação em relação à própria deformação. Ali, como podemos ver na equação, ele é então a derivada do logaritmo natural da deformação em relação à própria deformação. E é usado, então, em um dos métodos descritos pela norma API 579/SME FFS 1. A segunda equação corresponde ao tempo de ruptura, que é o tempo estimado pelo parâmetro ômega para a ruptura por fluência. Ele tem como símbolo a letra L maiúscula e corresponde pela divisão de 1 pela taxa de deformação e pelo parâmetro ômega. Traçando então a curva do logaritmo natural da taxa de variação da deformação pela deformação, o ponto de cruzamento da curva com o eixo das ordenadas é o εco, e o coeficiente angular da reta é o parâmetro ômega. A terceira equação abordada é o parâmetro de Larson-Miller. No caso, ele consiste na correlação entre os ensaios de tração a quente e de fluência, e é usado para traçar a curva mestre de tensão pelo PLM, sendo PLM, então, a resultante da multiplicação de T maiúsculo mais 273 pela constante C mais o logaritmo de TR. Sendo T, então, T maiúsculo a temperatura em graus Celsius, TR o tempo de ruptura em horas e o C uma constante do material, que, no caso, segundo o fabricante, tem o valor de 22,96. Por fim, temos a última equação, que consiste na vida residual, que é a equação 4. No caso, ela estima a vida remanescente do metal sob fluência, a partir do parâmetro de Larson-Miller, que é obtido na curva mestre de tensão pelo próprio parâmetro para tensão de referência. Ele é obtido, então, como logaritmo de TR sendo igual a PLM sobre o T maiúsculo mais 273 menos a constante C. A tensão de referência, então, é uma combinação da tensão de von Mises e das tensões principais, segundo a própria norma, API 579. Agora, será realizada a descrição do procedimento experimental. Primeiramente, foram utilizados 2 tubos distintos para que se tirassem as amostras e fossem realizados os ensaios, sendo desses tubos retiradas 3 amostras de cada. No caso, há o intuito de avaliar qual método, ou o ômega ou o Larson-Miller, seria o mais adequado para o material nas condições amostradas. Para o ensaio de fluência, seguiram-se as condições abaixo. O tipo foi ensaio de isotensão, com tensão fixa e 3 condições de temperatura. A tensão foi de 6,5 MPa, que é a tensão equivalente de von Mises,
E as três temperaturas foram 790 graus Celsius, 890 graus Celsius e 980 graus Celsius, alterando-se para 1050, 1100 e 1150 graus Celsius após algumas horas de ensaio. O tempo máximo é de 1000 horas por ensaio, mesmo que não tenha ocorrido o rompimento do corpo de prova. E por fim, as amostras foram 6 retiradas, no caso no sentido longitudinal, e 3 de cada tubo. Para os ensaios de tração a quente, seguiram-se as seguintes condições: 890 graus Celsius com velocidade de 20, 0,4 e 0,1 milímetros por minuto, 1050 graus Celsius com velocidade de 20 e 0,4 milímetros por minuto, 1100 graus Celsius com velocidade de 20, 0,4 e 0,1 milímetros por minuto, e 1150 graus Celsius com velocidade de 0,1 milímetro por minuto. Agora será realizada uma descrição do procedimento de cálculo. Em posse dos dados dos ensaios de fluência e da equação 1, foi calculado o parâmetro ômega. Com a equação 2, foi estimado o tempo de ruptura. Os valores obtidos podem ser vistos, respectivamente, na terceira e na quinta coluna da tabela abaixo. Pela tabela, nota-se que os tempos previstos pela metodologia ômega são discrepantes dos valores obtidos experimentalmente, o que torna sua utilização inválida. Identificou-se a presença considerável do segundo estágio de fluência, o que não é coerente com a metodologia ômega, que modela apenas o estágio 3, negligenciando os 2 primeiros estágios. O cálculo do parâmetro de Larson-Miller foi baseado em um estudo prévio, feito com aço ferrítico, 2,25 cromo, 1,0 molibdênio, em que demonstrou-se possível correlacionar os resultados de ensaio de tração a quente com ensaio de fluência, para obtenção da curva mestre de tensão pelo PLM. A mesma metodologia também foi utilizada com êxito para cobre e para a liga Cantal A1. Para a utilização dessa metodologia, foram feitos os seguintes pressupostos. Primeiro, que a taxa de deformação em um ensaio de tração é equivalente à taxa mínima de deformação obtida em um ensaio de fluência. A tensão de ruptura obtida no ensaio de tração, no caso no início da estricção, é equivalente à tensão aplicada no ensaio de fluência. E, por fim, o tempo para ocorrer a tensão de ruptura do material no ensaio de tração, no início da estricção, é equivalente ao tempo de ruptura obtido no ensaio de fluência. Nesse slide, então, pode ser observada a plotagem realizada da curva de Larson-Miller, que possui, no eixo Y, o logaritmo da tensão em megapascal e no eixo X, o valor de PLM, que corresponde, então, ao produto de T mais 273 por C mais logaritmo de TR. No caso, o valor da constante utilizada no cálculo do parâmetro de Larson-Miller foi de 22,96, ou seja, a constante C, a qual é obtido do fabricante do forno. E as curvas mestre de tensão por PLM são apresentadas na figura. Agora, nesse slide, pode ser observado à direita tanto a plotagem do gráfico de Norton quanto o gráfico de Monkman-Grant. O primeiro deles que posta o logaritmo da taxa mínima pelo logaritmo da tensão, e o segundo que plota também o logaritmo da taxa mínima pelo logaritmo do tempo de ruptura. Aqui se faz necessária a verificação da tendência de correlação dos dados de ensaio, a qual é feita com base nas curvas do gráfico de Norton e de Monkman-Grant. Verifica-se então, observando os gráficos, a validade da correlação da tensão a quente e fluência, tornando possível, assim, a extrapolação da validação para qualquer temperatura e tensão próximas ao intervalo avaliado. No caso, o parâmetro de Larson-Miller é utilizado na equação 4 para determinar a vida remanescente do material sobre fluência na tensão de referência. Essa tensão,
que é definida na parte 10 da norma API 579, como uma combinação das tensões principais e da tensão de volmícias. Devido à escassez de dados do material, foi definida de maneira conservadora que a tensão utilizada na extrapolação do tempo seria a tensão circunferencial, que corresponde a 74,1 kgfm por centímetro quadrado. E para essa tensão, o valor do parâmetro de Larson-Miller tem valor de 35172, e a vida residual foi estimada em diferentes condições, sendo possível observar uma forte tendência decrescente com o aumento da temperatura de operação. À direita, nós podemos observar, então, uma tabela da temperatura pela vida residual, sendo que para os valores de 800 graus, 850 e 900, a vida residual é infinita, e para a temperatura de 1100 graus, ela chega até a 0,1 anos. Agora, será falado um pouco sobre a discussão dos resultados obtidos. O resultado obtido no trabalho analisado é muito interessante e certamente justifica a realização do estudo. Haja vista que o custo dos tubos pode representar até 1/4 do total do custo de fornos reformadores, sendo então os esforços aplicados para o entendimento e aumento da vida útil do material justificados. A norma utilizada para realizar a estimativa da vida residual é muito feliz por apresentar, em um único documento, diversas metodologias para avaliar a integridade estrutural de equipamentos que estão expostos a essas situações diversas. Quase 10 anos após a publicação do artigo, já se conhece um pouco mais da microestrutura da liga, que é a HP-MOD, utilizada nos tubos analisados, especialmente sobre o envelhecimento dessa liga e de ligas semelhantes, quando expostas a temperaturas como as estudadas no artigo. O material dos tubos é um aço de 25% cromo, 35% de níquel e nióbio, que é o HP-MOD, fundido por centrifugação, sendo que o nióbio é adicionado, assim como o cromo, forma carbetos complexos precipitados entre os dendritos durante a solidificação. Acredita-se que tais precipitados dificultem a fluência por apresentarem resistência ao deslizamento de planos cristalinos. Como novidade, tem-se que, com a exposição a altas temperaturas, diversas mutações na composição destes carbetos e também seu crescimento modificam drasticamente as propriedades mecânicas da liga. Contudo, essas mudanças foram captadas pelos ensaios, pois o material já estava envelhecido. O que não conseguiu se captar é o fato da liga continuar mudando nos próximos 22 anos da vida residual estimada, e isso pode provocar uma redução nesse valor. A metodologia aplicada considera a inexistência de falhas pontuais, defeitos por superaquecimento localizado, juntas soldadas e outros efeitos localizados. Assim, é importante retirar os corpos de prova como critério para evitar erros devido a essas imperfeições dos materiais. Deve-se citar também que diferentes métodos e escalas de limpeza dos tubos podem afetar incrustações no interior dos tubos, causando superaquecimento. Ainda, é importante tomar medidas de prevenção a acidentes que possam ocorrer devido a esses pequenos defeitos durante a operação com os tubos já envelhecidos. Sugere-se, portanto, o acompanhamento dos tubos que seguem a operação utilizando técnicas de inspeção por defeitos, como correntes parasitas ou ultrassom, e a medição da espessura das paredes durante as próximas paradas de manutenção. Agora será falada sobre as conclusões do trabalho. A primeira delas é que a vida remanescente, estimada a partir dos ensaios de fluência e tração a quente para as condições de operações empregadas, é de 22,3 anos. Diante da diferença marcante entre a vida de projeto, que é de 100 kWh, e a vida total estimada, que é de aproximadamente 300 kWh, alguns pontos ficam evidentes. O primeiro deles é que a norma API 579 cumpre seu objetivo de fornecer uma alternativa de cálculo bem embasada para avaliação de integridade estrutural e estimativa da vida remanescente, sendo muito justificada quando se considera o tamanho da economia de recursos que tais metodologias podem oferecer. O uso de ensaios mecânicos para avaliação das propriedades desses materiais se justifica com o resultado de tamanha significância econômica. Os tubos, para o caso dos fornos reformadores, chegam a custar 1/4 do seu valor total. Logo, os custos associados a esse tipo de análise se justificam diante do ganho de vida útil dos mesmos.
Nesse caso, então, os ensaios mecânicos surgem como uma boa alternativa quando não se conhece com precisão o histórico de tensões e temperaturas a qual o material é submetido, uma vez que esse histórico se reflete nos dados experimentais. Uma ressalva deve ser feita para a obtenção dos corpos de prova, que deve ser criteriosa a fim de evitar erros devido a imperfeições ou cicatrizes localizadas do material. Tais erros poderiam ter consequências desastrosas em uma aplicação como a apresentada se a estimativa de vida residual vier a ser maior que a real. A correlação dos ensaios de extração a quente e fluência oferece uma alternativa mais rápida e custo-efetiva para esse tipo de aplicação, mas pode ser feita respeitando-se as características individuais dos materiais e conferindo a correlação para novos materiais. Embora a vida remanescente estimada para a temperatura de operação seja mais de 20 anos, é importante lembrar que ela é baseada em corpos de prova de regiões desconhecidas e de apenas 2 tubos, o que não considera variações de temperatura como as causadas em paradas e retomadas de produção, ou até superaquecimentos locais ou acidentais. É possível notar que, em pequenos aumentos de temperatura, reduzem drasticamente a vida residual. Deve-se ressaltar também que o método não considera a existência de aparecimento de trincas, envelhecimento progressivo da liga, soldas ou outros efeitos localizados. Então, seria interessante acompanhar de perto os tubos durante a sua operação, de modo que se possam utilizar medidas como espessura de parede e correntes parasitas, a fim de evitar a influência desses efeitos pontuais. Por fim, são mostradas as referências bibliográficas que os alunos utilizaram de modo a realizar esse trabalho, das quais contam as normas utilizadas, bem como o trabalho científico analisado e outras referências.